Continuação do relato, com detalhes, provas, vitórias e fé profunda. O peso da provação, quando a fé é testada até o limite. Era uma tarde de sábado e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, mas sua história é real, sentou-se no banco da cozinha, olhando para as contas espalhadas sobre a mesa. O aluguel estava atrasado em 2 meses, a luz havia sido cortada na semana anterior, e o pouco que restava no armário eram alguns pacotes de macarrão e um saquinho de feijão. Sua esposa, Marta, tentava disfarçar o desespero, mas ele via o cansaço em seus olhos. Ela havia perdido o emprego como costureira quando a fábrica fechou, e agora dependiam apenas do salário de Carlos como servente de pedreiro, um trabalho instável, que nos últimos meses tinha sido apenas bicos esporádicos. Senhor, até quando? Foi o que ele sussurrou, com as mãos trêmulas apoiadas na testa. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, nem uma daquelas preces decoradas que às vezes a gente repete sem sentir. Era um clamor de quem não tinha mais para onde correr. Ele lembrava das palavras do irmão mais velho na igreja: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Mas naquele momento era difícil enxergar qualquer saída. Naquela mesma semana, o cooperador da região, aquele irmão que visita as famílias para orientação espiritual, havia passado em sua casa. Não trouxe dinheiro, nem promessas vazias. Só ouviu, orou com eles e deixou um versículo escrito em um papelzinho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Carlos guardou aquele papel no bolso da camisa como se fosse um talismã. Mas na prática a fome não esperava por promessas, ela batia à porta todos os dias. A decisão que mudou tudo, oferta na pobreza. Domingo de manhã, dia de culto. Carlos e Marta estavam lá, como sempre. Não faltavam, mesmo quando o corpo doía de cansaço e a alma pesava de preocupação. Na hora da oferta, Carlos sentiu o coração apertar. Ele tinha apenas R$ 20 no bolso, o que restava de um pagamento parcial de um serviço. Era o suficiente para comprar um gás e algum alimento básico para a semana. Deus, o Senhor sabe da nossa necessidade, ele pensou, enquanto a cesta de ofertas passava pelas mãos dos irmãos. Poderia guardar aquele dinheiro. Ninguém o julgaria. Afinal, quem dá o que não tem? Mas então ele se lembrou de outra história que ouvirá na igreja, a da viúva pobre que deu tudo o que tinha. Marcos 12, 41-44. Não era sobre a quantidade, mas sobre o coração. Com as mãos trêmulas, ele colocou a nota de R$ 20 na cesta. Marta, ao seu lado, apertou sua mão sem dizer nada. Não era um gesto de reprovação, mas de cumplicidade na fé. Eles não sabiam como, mas confiavam que Deus proveria. A resposta de Deus, quando a ajuda vem de forma inesperada. Na segunda-feira seguinte, Carlos foi chamado para um serviço de última hora, uma reforma em uma casa no bairro vizinho. O dono da obra, um homem simples, pagou adiantado R$ 300, o suficiente para quitar o aluguel atrasado e comprar mantimentos. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Quando chegou em casa, Marta estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Entre lágrimas, ela contou que enquanto arrumava a casa, alguém havia batido a porta. Era um envelope branco sem remetente com um bilhete simples. Irmão, o Senhor me colocou no coração para abençoar você. Não desanime. Deus é fiel. Dentro do envelope havia exatamente o valor das contas de luz e água atrasadas, além de um pouco mais para as despesas do mês. Carlos caiu de joelhos. Não era um milagre espetacular, com trombetas e vozes do céu. Era Deus agindo através de um irmão anônimo, de uma forma tão simples e tão perfeitamente no tempo certo que não havia como duvidar. Aquilo vinha do Pai. A provação que veio depois, quando a fé é testada novamente. Mas a vida não é um mar de rosas, e Deus não nos promete ausência de lutas. 2 meses depois, enquanto Carlos trabalhava em uma obra, um bloco de concreto caiu sobre seu pé esquerdo, fraturando 2 dedos. A dor era insuportável, e o médico disse que ele ficaria sem trabalhar por pelo menos 6 semanas. Como vamos sobreviver agora, Senhor? Ele questionou, enquanto Marta o ajudava a se sentar na cadeira de rodas emprestada. Os irmãos da igreja não o abandonaram. O cooperador organizou uma campanha de doações entre os membros, e toda semana alguém aparecia com uma cesta básica, um frango, ou até mesmo um pouco de dinheiro para as passagens do ônibus até o hospital. Mas o maior teste não era a falta de dinheiro. Era a paciência. A recuperação estava sendo lenta. Os dedos incharam, a dor persistia, e Carlos começou a questionar. Será que eu fiz algo errado? Será que Deus está me castigando?
Foi então que em um culto de quarta-feira, o irmão mais velho, aquele que dirige os cultos, falou exatamente sobre Jó, um homem que mesmo perdendo tudo, não amaldiçoou a Deus. E disse uma frase que marcou Carlos para sempre. Meu irmão, Deus não permite que o inimigo nos toque sem um propósito. Às vezes ele quer nos refinar, não nos destruir. A questão não é porque isso está acontecendo, mas o que Deus quer ensinar a você nesse momento. Aquilo quebrou algo dentro dele. Não era uma resposta fácil, mas era a verdade. Ele não precisava entender tudo, só confiar. A vitória que veio no silêncio, a cura e a restauração. 6 semanas se passaram. Carlos ainda mancava, mas já conseguia apoiar o pé no chão. O médico disse que a fratura estava consolidando bem, mas que ele precisaria de fisioterapia para recuperar os movimentos. Mas Deus já estava agindo. Um dos irmãos da igreja, que trabalhava em um centro de reabilitação, ofereceu-se para fazer as sessões de graça. Outro irmão, dono de uma pequena padaria, deu a Carlos um trabalho leve, entregar pães de manhã, algo que ele poderia fazer mesmo com a limitação. Pouco a pouco a situação foi melhorando. Não foi de um dia para o outro. Não houve um milagre instantâneo, mas houve fidelidade. E então, 3 meses depois do acidente, Carlos foi ao médico para uma última avaliação. O médico, surpreso, disse: seu pé está totalmente recuperado. Não há sequelas. Você pode voltar a trabalhar normalmente. Carlos saiu do consultório e, em vez de ir para casa, foi direto para a igreja. Ele queria agradecer a Deus no lugar onde havia recebido força para passar pela prova. O jovem afastado, quando Deus usa nossas provas para abençoar outros. Mas a história não termina aqui, porque Deus não nos abençoa só para nós, Ele nos abençoa para sermos bênção. Na igreja, havia um jovem chamado Rafael, de 19 anos, que havia se afastado. Ele vinha de uma família desestruturada, tinha se envolvido com más companhias e estava usando drogas. Os irmãos oravam por ele, mas ele não queria saber de voltar. Até que um dia Carlos o encontrou na rua, perto de um bar, claramente sob efeito de álcool. Em vez de julgá-lo, Carlos se aproximou e disse: Rafael, eu já estive onde você está. Já pensei que não tinha saída. Mas Deus me tirou do fundo do poço. Se ele fez por mim, pode fazer por você. O jovem olhava para ele com desconfiança. Você não sabe o que eu já fiz, irmão Carlos. Não tem mais jeito para mim. Carlos então contou sua história. A fome, o acidente, as dívidas, a vergonha de pedir ajuda. E como, em cada etapa, Deus havia providenciado. Não é sobre o que você fez, Rafael. É sobre o que Jesus fez por você na cruz. Ele não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Aquilo quebrou a resistência do jovem. Naquela mesma semana, ele foi à igreja. Chorou no culto. Pediu perdão. E 2 semanas depois foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Hoje Rafael é um cooperador ativo, visita famílias e ajuda outros jovens que estão onde ele já esteve. A multiplicação da bênção, quando a fé se torna ação. Carlos não parou por aí. Ele e Marta começaram a participar ativamente da obra do Senhor. Visitas a famílias necessitadas, levando cestas básicas, orando com quem estava passando por provas. Trabalho com jovens. Carlos passou a dar testemunhos nas reuniões de jovens, mostrando que Deus restaura vidas. Serviço na igreja. Ele agora ajuda na limpeza do templo, na organização dos cultos e até mesmo na distribuição de folhetos evangelísticos. Em uma das campanhas de evangelismo, eles conheceram Dona Maria, uma senhora idosa que morava sozinha e estava doente. Ela não tinha família e sua pensão mal dava para os remédios. Carlos e Marta começaram a levar comida para ela toda semana, e pouco tempo depois, Dona Maria aceitou a Jesus e foi batizada. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar, mas para que, através delas, possamos abençoar outros. Carlos costuma dizer: a lição que ficou, fé não é ausência de provas, mas confiança em meio a elas. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê apenas as dificuldades, mas as mãos de Deus agindo em cada detalhe. O envelope anônimo no momento certo. O trabalho temporário que apareceu quando mais precisava. A recuperação do pé sem sequelas. O jovem Rafael que hoje serve a Deus. A Dona Maria, que encontrou esperança nos últimos anos de vida. Ele aprendeu que, Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. 2. A oferta na pobreza é um ato de fé que Deus honra. 3. As provas têm propósito. Elas nos preparam para abençoar outros. 4. A igreja é uma família, e é nela que encontramos força. 5. A vitória não vem sem luta, mas Deus está no controle. Um convite à reflexão. E você, onde está hoje?
Se você está lendo esta história e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Saiba que sim, tem. Talvez você esteja desempregado com contas atrasadas. Talvez esteja doente sem ver melhora. Talvez esteja afastado de Deus, achando que já fez coisas demais para ser perdoado. Mas Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a se render a Ele, a confiar mesmo sem ver, a permanecer firme mesmo quando a tempestade vem, Ele vai agir. Não vai ser do jeito que você imagina. Não vai ser no seu tempo. Mas vai ser no tempo certo. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:06. Fique firme. Não desista. Deus é fiel. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem, mas a fé que resistiu como ouro refinado. O dia em que tudo parecia desabar. Era uma terça-feira, dia de pagamento. Carlos acordou cedo como sempre, com aquele nó no estômago que já fazia parte da rotina havia meses. O salário do mês anterior tinha sido suficiente apenas para pagar o aluguel e as contas básicas, e agora, mais uma vez, a conta de luz estava atrasada. O gerente do mercado onde ele trabalhava como repositor havia avisado: Carlos, esse mês vai ser apertado. As vendas caíram, e o chefe está cortando horas. Ele sentou à mesa da cozinha, olhando para o café que esquentava no fogão a gás, um dos poucos luxos que ainda tinha, graças a um concerto improvisado com fita adesiva. Ao lado, a Bíblia aberta no Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. As palavras pareciam saltar da página, mas o coração pesava. Como confiar quando não sei como vou pagar o leite das crianças? Foi então que o telefone tocou. Era a escola do filho mais velho, Pedro, de 10 anos. Seu Carlos, o menino está com febre alta. Precisa buscar ele. Mais uma despesa, remédios, consulta, talvez até um exame. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo as lágrimas ardendo. Senhor, até quando? Mas mesmo com a voz embargada, ele sussurrou: Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por Pedro. O Senhor sabe das nossas necessidades. E antes de sair, pegou as últimas moedas que tinha na gaveta, R$ 12,30, e colocou no envelope de oferta. Não é muito, Deus, mas é o que tenho. A oferta que parecia loucura, mas era um ato de guerra espiritual. Muitos diriam que era insensatez. Como dar o pouco que restava quando as contas não fechavam? Mas Carlos lembrava das palavras do irmão mais velho na igreja, um homem que já havia passado por crises piores. Deus não precisa do nosso dinheiro, Carlos. Ele quer o nosso coração. Quando a gente oferece no aperto, é como se disséssemos: Senhor, eu confio em Ti mais do que nas minhas contas. Naquela noite no culto de doutrina, enquanto o irmão lia em Malaquias 3 sobre as janelas dos céus, Carlos sentia uma luta interna. Será que Deus realmente vê? Mas quando o cesto de ofertas passou, ele colocou o envelope dentro com as mãos trêmulas. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Enquanto arrumava as prateleiras do mercado, o gerente o chamou. Carlos, tem um senhor aqui perguntando por você. Era um homem que ele nunca tinha visto antes, vestido simplesmente com um envelope na mão. O irmão me pediu para entregar isso a você. Disse que é de um amigo. Antes que Carlos pudesse perguntar quem era o amigo, o homem já tinha saído. Dentro do envelope havia R$ 350, o valor exato do aluguel atrasado e da conta de luz. Não havia bilhete, não havia assinatura. Só o dinheiro. E no fundo do envelope, um pequeno papel com um versículo escrito à mão. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:01. Carlos caiu em prantos ali mesmo no corredor do mercado. Não era uma fortuna, mas era a prova de que Deus ouvia. E mais do que isso, era a confirmação de que a oferta não era um gasto, era um investimento no reino. A doença que veio para ensinar, e a cura que veio no tempo certo. Mas as provas não acabaram ali. 2 semanas depois, Carlos começou a sentir uma dor aguda no pé direito. No início achou que era só cansaço, afinal, passava horas em pé no trabalho. Mas a dor piorou, e logo ele não conseguia mais calçar o sapato. O médico do posto de saúde franziu a testa ao examinar. Isso aqui não é normal. Você precisa fazer uns exames. O diagnóstico veio como um soco no estômago. Um tumor ósseo benigno, mas que se não fosse tratado, poderia se tornar algo pior. A cirurgia era necessária, mas o SUS tinha uma fila de espera de 8 meses. E particular? Impossível. O orçamento mais barato que conseguiu foi de R$ 4.500, um valor astronômico para ele. Naquela noite em casa ele não conseguiu esconder as lágrimas da esposa Ana. E agora, Carlos? O que a gente vai fazer?
Ele não tinha resposta. Só conseguia repetir como um mantra: Deus sabe. Ele sabe. E então, a igreja entrou em ação. O irmão que liderava o grupo de oração da região marcou uma vigília especial na casa deles. Não foi um evento grandioso, apenas 12 irmãos, reunidos na sala pequena de joelhos clamando. Alguns oravam em línguas, outros com lágrimas, outros simplesmente em silêncio, com as mãos postas. Carlos nunca esqueceu o que o irmão mais velho disse naquela noite, depois de ler Tiago 5 sobre a oração da fé: Irmão, Deus não vai te deixar. Às vezes, a cura não vem como a gente espera. Às vezes ela vem através dos médicos, através de um milagre gradual. Mas ela vem. Fique firme. E assim foi. 3 semanas depois, um médico cristão que frequentava outra congregação soube do caso e ofereceu fazer a cirurgia de graça em seu consultório particular. Deus me deu este dom para servir, disse ele. O tumor foi removido, e após meses de fisioterapia, paga com a ajuda de irmãos que doaram em segredo, Carlos recuperou 100% dos movimentos. Não foi um milagre instantâneo, ele conta hoje. Foi um milagre de paciência, de irmãos que não me deixaram desistir, de um médico que Deus colocou no caminho. Foi um milagre que me ensinou que às vezes a fé é esperar quando não se vê a saída. O jovem que quase se perdeu, e o testemunho que o trouxe de volta. Mas talvez a maior vitória de Carlos não tenha sido a financeira ou a física, e sim a espiritual. Rafael era um jovem de 19 anos, filho de um casal de irmãos da igreja, mas que havia se afastado. Começou com pequenas coisas, faltar aos cultos, depois sair com amigos que não serviam a Deus, até que um dia sumiu por 3 meses. Os pais choravam, oravam, mas não sabiam mais o que fazer. Até que certo domingo Carlos o viu sentado sozinho num banco da praça, com olheiras fundas e um cigarro na mão. Não houve sermão. Não houve julgamento. Carlos apenas sentou ao lado dele e disse: Rafael, eu já estive onde você está. Já achei que Deus não me queria mais. Mas ele nunca desistiu de mim. E não vai desistir de você. O jovem olhou para ele com desconfiança. Você não sabe o que eu fiz, irmão Carlos. Não preciso saber, respondeu. Deus sabe. E ele ainda te ama. Foi o início de um longo processo. Rafael voltou para casa, mas a luta não tinha acabado. Ele ainda bebia, ainda tinha crises de raiva. Mas Carlos não desistiu. Toda semana, ele o levava para ajudar na limpeza do templo, em silêncio. Não para ocupar a mente, mas para mostrar que ele ainda tinha um lugar na família de Deus. Até que, numa noite de culto de jovens, Rafael quebrou. Chorou diante de todos, confessou seus erros e pediu perdão. Eu não quero mais essa vida, disse. Eu quero servir a Deus. Hoje Rafael é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo e ajuda na evangelização dos jovens da região. E toda vez que alguém pergunta como ele voltou, ele aponta para Carlos e diz: foi um homem que não desistiu de mim quando todo mundo já tinha desistido. A lição que mudou tudo: Deus não nos tira das provas, Ele nos dá força para passar por elas. Hoje Carlos é um cooperador ativo na igreja. Não é pastor, não é evangelista. É apenas um irmão que aprendeu no fogo o que significa confiar em Deus quando tudo parece contra. Ele ainda enfrenta desafios. O salário às vezes aperta. As contas ainda chegam. Mas agora ele sabe. A oferta não é um gasto, é um investimento no reino. Todo mês, mesmo quando parece que não dá, a gente oferta. E Deus sempre provê, não sempre do jeito que a gente quer, mas sempre no tempo certo. 2. A igreja não é um prédio, é uma família. Se não fosse os irmãos, eu não teria aguentado. Eles oraram, choraram comigo, me deram comida quando não tinha. Isso é o corpo de Cristo. 3. As provas têm um propósito. Deus não nos deixa passar por coisas à toa. Cada luta me preparou para ajudar alguém. Minha dor no pé me ensinou a ter paciência. Minha falta de dinheiro me ensinou a confiar. O Rafael me ensinou que ninguém está perdido para Deus. 4. A vitória não é a ausência de problemas, é a presença de Deus neles. Eu já pensei que fé era não ter mais dificuldades. Hoje sei que fé é ter dificuldades e mesmo assim louvar. Um encontro que mudou uma vida e uma família inteira. Há pouco tempo, Carlos recebeu uma ligação que o deixou sem palavras. Era Dona Maria, uma senhora de 78 anos que morava sozinha na rua de trás. Ele a conhecia de vista, mas nunca tinham conversado. Até que certo dia, ele a viu sentada na calçada, chorando. Ao se aproximar, descobriu que ela havia perdido o marido havia 1 ano, e desde então, ninguém da família a visitava. Meus filhos dizem que eu sou um peso, confessou, enxugando as lágrimas. Às vezes, eu penso que seria melhor Deus me levar. Carlos não tinha respostas fáceis, mas tinha uma esperança para oferecer. Dona Maria, a senhora já ouviu falar de Jesus?
Ela balançou a cabeça. Ouço, mas nunca entendi direito. Então, ali mesmo na calçada, Carlos começou a compartilhar o evangelho da maneira mais simples que conhecia. Deus não desistiu da senhora. Ele a ama tanto que deu seu filho para que a senhora pudesse ter vida, e vida em abundância. Dona Maria começou a frequentar os cultos. Não foi fácil, ela tinha dificuldade para andar, e os filhos não aprovavam. Mas os irmãos da igreja se uniram. Uns davam carona, outros levavam comida, outros simplesmente sentavam ao lado dela e liam a Bíblia. 3 meses depois, em um culto de domingo, Dona Maria levantou a mão para ser batizada. Eu não quero mais viver na tristeza, disse ela com os olhos brilhando. Eu quero servir a Deus enquanto ainda tenho fôlego. Hoje, ela é uma das mais fiéis na igreja. E seus filhos, que antes a ignoravam, começaram a reconsiderar suas escolhas ao ver a mudança nela. Isso é o poder do Evangelho, diz Carlos. Não precisamos de grandes palavras. Só precisamos ser fiéis em compartilhar o que Deus fez por nós. A última prova e a maior vitória. Mas Deus ainda tinha uma lição final para Carlos. Em meio a tanta bênção, ele começou a se sentir seguro demais. Agora eu já sei como Deus age, pensava. Se eu oferecer, ele vai me abençoar. Se eu orar, ele vai responder. Até que num domingo, o irmão que liderava a congregação o chamou. Carlos, precisamos conversar. Você tem sido abençoado, mas está esquecendo de algo importante, a humildade. As palavras doíram, mas eram verdadeiras. Ele havia começado a reclamar em voz alta quando as coisas não saíam como queria. Havia deixado de lado a oração pessoal, achando que já sabia como funcionava. E sem perceber, estava cobrando de Deus em vez de confiar. Aquilo o quebrantou. Naquela noite, ele se ajoelhou no quarto e chorou como não chorava há anos. Senhor, perdoa minha soberba. Eu não sou ninguém. Tudo o que tenho vem de ti. Ensina-me a ser humilde como tu és. E Deus, em sua misericórdia, respondeu. Não com um milagre espetacular, mas com paz. Uma certeza profunda de que mesmo quando erramos, Ele não nos abandona. O que Carlos aprendeu, e o que ele quer que você saiba. Se você está lendo esta história e pensa, mas a minha situação é pior, ou Deus não vai me ouvir, Carlos tem uma mensagem para você. Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. Eu já estive onde você está. Com medo sem saída, achando que Deus tinha me esquecido. Mas Ele nunca esquece. 2. A oferta não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Não importa se são R$2 ou R$200. O que importa é o coração. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu sim, ponto. 3. A igreja é o seu refúgio, não a abandone. Eu quase desisti, mas foram os irmãos que me seguraram. Não fique sozinho. Busque a comunhão. 4. As provas não são para te destruir, são para te preparar. Hoje eu vejo que cada luta me tornou mais forte para ajudar alguém. Deus não desperdiça a sua dor. 5. A humildade é a chave para permanecer na bênção. Quando achei que já sabia tudo, quase perdi tudo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um convite não para uma vida sem provas, mas para uma vida com Deus. Se você está passando por dificuldades financeiras que parecem não ter fim, doenças que os médicos não conseguem resolver, filhos afastados que partem seu coração, solidão que parece não ter consolo, saiba isto, Deus não mudou. O mesmo Deus que mandou um envelope anônimo para Carlos, colocou um médico no caminho na hora certa, trouxe Rafael de volta quando todos tinham desistido, transformou a vida de Dona Maria quando ela não tinha mais esperança. Esse mesmo Deus está olhando para você hoje. Ele não promete que será fácil, não promete que a resposta virá amanhã, mas Ele promete estar com você. Passarei por este vale escuro? Sim, mas não passarei sozinho. Uma oração para você. Se o seu coração está pesado hoje, ore comigo. Senhor Jesus, eu não tenho todas as respostas. Às vezes, não entendo o que está acontecendo. Mas hoje eu escolho confiar em Ti. Perdoa minhas dúvidas, minha falta de fé. Ensina-me a oferecer, mesmo quando parece que não tenho nada. Ensina-me a esperar, mesmo quando a resposta demora. E acima de tudo, ensina-me a Te amar mais do que as minhas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. E agora? O que fazer? Não pare de ofertar, mesmo que seja pouco. Deus honra a fidelidade. 2. Não deixe de ir à igreja. Você precisa da família de Deus. 3. Não desista de orar, mesmo que pareça que Deus não ouve. Ele ouve. 4. Não guarde sua história. Compartilhe o que Deus fez por você. Alguém precisa ouvir. 5. Não se esqueça, a vitória já é sua. Não pelo que você vê, mas pelo que Deus já prometeu.
Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías 41, 13. Fique firme. Deus é fiel. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.